Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast, episódio número 60, hein? E hoje estamos aqui com os irmãos empreendedores, Márcio e Marcelo. Sejam bem-vindos aqui ao EcoCast. Eu quero agradecer vocês aqui por ter separado esse tempo aí. A gente vai falar sobre um tema bem legal, que é empreendedorismo. Então, obrigado pela presença de vocês aí. Você que precisa fazer o seu conteúdo digital, EcoStudio, quer gravar o seu podcast, quer fazer qualquer tipo de conteúdo digital, chame aí, vai ter o QR Code e acesse, fale com o pessoal do EcoStudio. E agora sim, vamos conversar um pouquinho. Primeira coisa é entender um pouquinho da história de vocês. Pode ser o Márcio primeiro. É casado, tem filhos? Sim. Bom, primeiro agradecer, né, o convite aí e tal. É muito bom estar aqui. O EcoCast aí sempre atingindo bastante pessoas aí, né? E muito legal, a gente acompanha desde o começo. Legal. Mas falando um pouco de mim, bom, a gente já se conhece um pouco, mas eu sou casado, já tem um tempinho já, tá com... Não posso errar agora, hein? Tem espectador. 11 anos, E aí temos um filho, tá, de 5 anos, o João Lucas, e estamos indo pro segundo agora, que é uma menina, Annalise, estamos muito felizes aí, tá quase, acho que para novembro ela chega aí para trazer mais alegria pra gente. Que legal. Sobre... Formado, me formei em administração em 2009, aí fizemos uma pós, né, tem uma pós também, em gestão empresarial e consultoria. E o restante aí a gente foi aprendendo com a vida aí, trabalhando e trabalhei muito tempo. Ralando um pouquinho. Trabalhei muito tempo em instituição financeira, assim como meu irmão também. No total foram 11 anos, né? Mas desde criança, assim, 12 anos, a gente já trabalhou em bastante coisa. Você pode falar qual que é a instituição? Na verdade, eu passei por mais de uma, mas a que eu mais trabalhei foi o Santander, né? Aí trabalhei não só em Jales, iniciei em Jales como estagiário. Fiquei 8 meses, aí me contrataram e tal. E aí depois eu fui trabalhar em algumas cidades, né? Cidades pequenas, mas vizinha aqui. E aí viajava bastante. Foi um trabalho muito legal. Trabalhei a maior parte do tempo com pessoa jurídica, né? Que é trabalhando com empresas, né? E foi show de bola, cara. Foi onde eu aprendi muita coisa. Foi a escola em si, né? Foi a escola. Então, assim, tem gente que fala, mas é difícil, é meta, não sei o que e tal. Mas se você souber aproveitar tudo que você conseguir, onde você tiver, cara, eu falo assim, qualquer profissão, um cara que embala no mercado, ele pode tirar alguma coisa daquilo, entendeu? Sim, verdade. Ele pode aprender com aquilo, não só fazendo a atividade dele, mas observando o que o outro cara que trabalha do lado faz, o que o caixa dele faz, o que o chefe faz, o que o gerente faz, e aí ele levar isso aí para algum momento da vida dele. Então o banco me trouxe uma escola muito boa. Trabalhei com muita gente boa, muita gente que também eu não podia levar de base ali, que você tem que saber afastar, e muita gente legal ali que serviu pra gente crescer, né? E aí depois eu tomei outros rumos aí, né? Deixa isso aí pra daqui a pouco. E aí, doutor Marcelo? Então, quero agradecer o convite aí, né, de estar aqui com você hoje, falar sobre empreendedorismo, né? É bom ter meu irmão do lado aqui. E é uma pessoa que eu me espelho bastante, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu sou o Marcelo, moro em Jales, né? Sou casado também, faz 15 anos. Esse eu tenho de cabeça, né? Não pode errar. Não pode errar, não. Não é. Faz 15 anos. E esse mês de maio agora fiz 4.1, tô com 41 anos aí, né? Rapaz. Mas qual que é o segredo? Porque vocês não aparentam, né? O Marcinho é mais novo. O Marcinho é mais novo. Cara. Eu sempre brinco com o pessoal que ele é o mais velho, né? O pessoal chega nele e fala, você é mais velho e tal, né? Mas é mais pra sacanear mesmo, assim, essa questão da liberdade em família, assim, né? E eu também trabalhei bastante tempo no Banco Santander, na instituição financeira do Santander. Não vou falar que é fácil, não, porque as metas para banco é muito difícil.
né? O cara tem que ser determinado e tem que saber separar muita coisa, senão ao longo do tempo ele começa a tomar remédio, entrar em depressão, essas coisas, e eu não cheguei nesse nível. Mas, por outro lado, é um aprendizado muito grande. Questão de network, né? São coisas que você começa a aprender ali que você consegue levar para o dia a dia. Então, falar assim, hoje a gente como empreendedor, a gente ainda está muito novo nessa questão, assim, está começando a caminhar, vamos assim dizer, mas uma boa bagagem de aprendizado. Eu agradeço ao banco, comecei no Banco Real, foi vendido para o Banco Santander, então agradeço a essas duas instituições. Na verdade, né, são as pessoas que compõem as instituições. Eu tive muitos gerentes bons, né, que me aconselharam em bastante coisa. Então, eu vejo assim, e tudo isso a gente vai agregando. E o que não presta, a gente joga fora, e o que presta, a gente vai trazendo para o dia a dia. Legal, legal. Mas assim, ó, quando que foi o start, assim, na cabeça de vocês, falar, não, eu acho que agora eu vou partir para outro lado? Porque é muito difícil hoje, quando você, não sei se vocês tiveram, assim, essa crença, essa mentalidade, né, da gente, o quê? Era o que a gente aprendia com os nossos pais, né? A gente estudar, tirar boas notas, depois passar num concurso, ter uma boa estabilidade, né? E depois aposentar, né? Essa é o que pregam, né? Pra gente desde criança. E assim, quando que teve o start assim na cabeça de vocês e falar assim, não, eu acho que o pensamento não é esse, eu quero mudar isso, eu quero fazer diferente. Foi quando vocês ainda estavam lá dentro? Sim. Como é que foi, Marcinho? Cara, no meu caso, assim, há muito tempo atrás, assim, alguns anos antes de eu sair, eu já estava um pouco cansado do que eu vinha fazendo no banco e do que eles me sugavam muito, né? E assim, eu estava num estado que realmente eu queria fazer outra coisa da minha vida, mas ainda você não sabia o que fazer e tudo mais, você fica naquela expectativa. Ah, mas eu saio, não saio? Ah, eu tenho ticket, que a gente se apega muito ao ticket de alimentação, ao plano de saúde, ao salário fixo. Porque é bom, né? É bom. Os benefícios são bons, né? Bom, vamos, né? E a outra, onde a gente mora, ou Israel, uma cidade que a gente mora aqui, o salário que eles pagam é bom. Você vive uma vida legal, tá? Não posso... E tem os benefícios, você ganha comissão de alguma coisa, enfim, financeiramente é bom. Só que, por outro lado, você tem que ver até onde você vai, tá? Eu tive exemplos de muitos gerentes que, faltando 5 anos para aposentar, eram demitidos, eram desligados. Aí onde que o cara vai arrumar um outro trabalho com 50 e poucos anos e tal, e é onde muita gente entra em depressão e tal. E a gente foi vendo muitas coisas, eu pelo menos vi muito e eu falei, cara, eu acho que eu não quero isso pra mim, mas, por exemplo, eu ganho X, eu não posso sair e deixar minha família numa situação difícil Mas eu pensava muito, falava, ó, ou se eu permanecer eu posso ficar doente, aí vai ficar pior, entendeu? Só que aí, até então, eu tava na mesma coisa. Não saí, ficava só pensando. E aí, acho que é até legal meu irmão falar, porque aí ele saiu primeiro. Ele saiu primeiro. Puxou, então. Na verdade, ele saiu e aí eu falei, eu acho ele abriu o caminho. Eu acho que tem jeito, hein, cara. Eu acho que a gente brinca que existe vida após o banco, assim como existe vida após tudo que você faz na sua vida. Sim. Tá? Você não tá feliz no teu trabalho, independente do que você faz... Você tem como ou mudar de trabalho ou fazer outra coisa. E falando de crenças, né, que a gente tava falando, desde a faculdade, né, cara, que a gente fez. A faculdade que eu fiz é administração, a gente deveria ser direcionado a ter o teu próprio negócio, mas não, a gente é direcionado a ir no negócio dos outros, entendeu? Passar num concurso, ter segurança. Ixi, prestei muito concurso, cara. Né? Acho que, graças a Deus, que eu nunca passei. Porque, não era pra ser, não. O objetivo na época era, mas não deu certo, porque acho que não estava desenhado para mim. Mas foi isso que aconteceu. E aí, meu irmão saiu, começou os projetos dele. E aí, cara, o legal foi que eu saí, mas não para montar meu negócio. Para trabalhar para uma outra pessoa. Olha só, cara. Cara, e aí, assim, em 2 meses a minha vida fez assim, ó. Psicologicamente. É mesmo. Financeiro era até mais do que eu estava ganhando no banco. Só que, assim, eu estava num estado, assim, que... Desgaste emocional muito grande. Porque não era o que eu achei que era. Eu não sei se foi por falta da gente conversar mais, enfim, entre tantos. Até em casa a gente teve um certo conflito, porque tudo reflete dentro de casa, né? Tudo. O que está fora reflete dentro de casa e o dentro de casa reflete fora.
E aí, cara, o legal foi que, assim, foi um processo rápido isso. Não demorou. Porque eu poderia ficar batendo, insistindo lá, causando mais atrito dentro de casa e ter ficado 1 ano, 2 anos lá, e aí sim eu ia encaminhar para um caminho diferente. E aí eu pedi as contas de novo, cara. Aí você fala, pô, mas você ficou no banco e tal. Aí a gente fica aquele negócio, e os direitos, e a multa. Cara, quando você se prende nisso, aí você acaba voltando para trás ainda. Porque aí você, vou esperar mais um pouco, vou ver se manda embora, não sei o quê. E eu já meti o pé, pedi as contas, e a hora que eu saí desse emprego, que eu fiquei 2 meses, aí, cara, parece que meu coração, assim, deu uma acalmada, cara, uma acalmada, porque eu cheguei a pensar até umas besteiras, assim. Não gosto de falar disso, mas às vezes a gente precisa falar. Até onde eu comentei com a minha esposa, né, que a gente tava bem triste, eu falei pra ela, e eu falei de verdade, falei, nossa, eu tenho um seguro lá, se acontecer qualquer coisa comigo, você junta tranquilo de dinheiro. E ela falou, mas não é dinheiro. É você, eu quero você, eu não quero dinheiro. Sim. E foi forte, cara, foi complicado. Mas enfim, passou. E aí eu fui, na mesma semana que eu saí, que eu tava bem tranquilo, eu falava, não, calma, amor, calma, vai dar certo. Aí eu tentei voltar por outros bancos, não deu certo, eu falei, acho que Deus não quer isso de novo, porque eu queria sair, agora quer voltar, não tá legal isso não. E aí uma mulher que trabalhava comigo me chamou para trabalhar com ela. Mas o que ela me pagava também era bem menos do que eu era acostumado a ganhar, né? Mas eu falei, eu vou porque o que pingar tá pingando. Aí depois eu acabei virando sócio dela, enfim, mas daqui a pouco nós falamos sobre isso de novo, que é um pouquinho longo aí, mas é uma história legal. Que massa, que massa. E aí, Marcelinho? Então, rapaz, eu lembro assim, nós perdemos o pai muito cedo, né? Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 6, né? E eu lembro do meu pai falar o seguinte, ele era padeiro, né? Desmerecendo a profissão, mas era uma profissão que acordava muito cedo, né? E a gente chegava, via meu pai, quer dizer, só mais na parte da tarde e tal. E ele falava, eu quero que vocês seguem o caminho do seu tio. Você vai trabalhar para um escritório e que você não vai ter a profissão que eu tenho. Então, ele já dava essa base para a gente trabalhar no escritório. Mas eu lembro que na primeira série, ele trazendo chiclete. Ele comprava chiclete, né? Às vezes trazia pão da padaria e tal. E eu lembro dele trazer chiclete. Eu vi aquele monte de chiclete em casa. Aí eu catei, coloquei o chiclete na camiseta, ainda embolei na camiseta assim. E eu levei para poder vender. Lá na escola. Lá. E eu falei pro meu pai, pai, o senhor podia trazer chiclete para eu começar a vender, né? Ele falou, não, eu tô trazendo isso aqui para vocês. Aí passou. Aí teve uma vez, como nós perdemos o pai cedo, aí eu já comecei a trabalhar assim, vender gelinho com 9 anos, vendia sorvete, levava meu irmão junto comigo, né? Até que eu lembro que uma vez o cara falava assim, tem sorvete de tomate? Eu falava, não tem. Na terceira vez eu falei que tinha. A hora que eu falei que tinha, ele falou que ele não queria. O cara fazia mesmo de sacana. Já. Né? Mas eu penso assim, que a parte da gente gostar de vendas, assim, eu acho que foi começando dessa parte aí, né? Mas um start que eu tive foi... Eu faço parte da Igreja Batista, e uma vez teve uma gincana, os homens contra as mulheres. E cada um ganhou R$10. E eu lembro assim, que as mulheres fizeram muito bem. Elas ganharam 10 e em uma semana elas multiplicaram e virou 70. E nós pegamos R$10 e fizemos virar 189. Eu lembro disso até hoje. E aí eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio aqui, é o caminho. Eu acho que é o caminho. Então, acho que aí começou a dar o start, acho que foi aí. Mas aí depois a gente vai dando mais... os detalhes. Acho que o start, foi essa questão dessa gincana aí, acho que me despertou muito. E o start em si do banco, né? Assim, como é que foi? Você se desvincular, né, do banco e ir para algo próprio. Tá. Você começou antes? O banco foi o seguinte, eu passei na entrevista, né? E até depois eu tive uma reunião com o meu gerente geral e ele falou, de todo o pessoal que estava lá, você foi o primeiro a ser escolhido. Mas eu já tinha participado de uma entrevista antes, né? Então, eu já estava meio preparado. Eu tinha ido social naquela primeira, na segunda eu já fui de tênis, calça jeans, então eu fui bem à vontade. E quando eles me perguntaram as coisas, eu fui bem, bem tranquilo mesmo, sabendo o que eu queria. E eu entrei no Banco Real.
E eu me dedicava muito ao banco, mas muito mesmo, sabe? Eu vestia a camisa. Não é à toa que acho que em 2 ou 3 anos, acho que eu subi de cargo acho que 5 ou 6 vezes, né? Até que surgiu a oportunidade de eu ir para uma cidade chamada Auriflama, que é uma cidade que eu gosto muito ali, que me incentivou muito. E eu fui para Auriflama, mas quando eu cheguei em Auriflama, não foi bem a realidade que eu estava esperando, né? Que falaram que o pessoal estava cumprindo as metas, chegou lá e não cumpria as metas. E aquilo começou a... Assim, a gente começa a pensar, e se eu for demitido, o que eu vou fazer? É aquela questão, a gente acha que não tem vida após o banco. Aí um primo da minha esposa, né, da Josi, ele convidou a gente para mexer com importados. E ela me incentivou, vai, e eu não queria ir. E eu peguei e fui, rapaz. Aí eu fui e aí eu comecei a vender importados, aí eu vi que o negócio já estava mais... dava certo. Eu comecei essa questão de vendas. E mesmo assim ainda fui tocando muito banco. Mas eu já comecei a pôr na minha cabeça que eu já não queria mais o banco. Que eu queria ter que eu queria empreender. Queria sair dessa estabilidade Isso. em si, né? Mas a questão da renda ainda não dava, né? Depois até posso entrar na questão dos detalhes dessas vendas que eu fazia com importados e tal. E aí foi onde que depois, um dia eu sentado numa mesa junto com o meu cunhado, que foi o meu sócio durante um tempo, e antes da gente ser sócio, ele estava estudando, e aí surgiu uma oportunidade que o pessoal faz essas questões de trabalho de escola, né? Faz pesquisa de mercado, não sei o quê, e ele deu que tinha um ramo bom no mercado pet. E aí eu peguei e pedi aquele material, a gente estudou aquele material, aí após nós estudarmos, aí a gente decidiu abrir um pet. Aí, mas ainda trabalhando no banco, e aí foi indo. Aí depois eu tive um convite, né, que a gente também trabalhou com uma empresa bem conceituada aqui na cidade, com uma família. E aí esse pessoal me convidou para ir lá conversar com eles e eu acabei que eu sentei lá com eles, a gente negociou. Então a minha saída do banco foi isso aí. Eu já tinha algumas coisas andando, né? Mas aí eu também tive um convite para ficar mais perto, não ficar viajando, que eu ia para Auriflama todo dia e tal. E ficava mais perto dos negócios. Sim. Aí foi onde que me encorajou a sair. Mas, por outro lado, não é fácil sair de onde se ganha bem, né? Pelo tamanho da cidade, igual meu irmão disse. Por quê? Porque teve um mês que a gente recebia as variáveis em fevereiro e teve um ano que eu fiz um trabalho muito bom, que eu recebi, o que eu recebia de salário, em fevereiro eu recebi, fora o salário, eu recebi 4 vezes mais. Nossa. Então, se a gente ficar apegado no financeiro, você não sai. Você não sai. Não. Então, tem que ter um psicológico muito bom, ser decidido, né? E depois tem que saber fazer gestão. A estabilidade em si é confortável, né? Estar na zona de conforto é ótimo, né? Mas nunca vai te levar para o próximo nível. Sim. Né? Então... E também tem uma questão que, por exemplo, a gente trabalha no ramo privado, então você não tem estabilidade. Nenhuma, ainda mais quando você tem metas a cumprir. Entendeu? E aí, como é que era essa questão das metas? As pessoas não cumpriam, tipo, já... era bom, era tudo light. Na lata, mentira. Não, tinha uma pressão, né, cara? Porque, assim, se você não cumpre um mês, beleza. Não cumpre outro mês, beleza. Não cumpre outro mês, cara, tem coisa errada. Entendeu? Aí começa a te apertar. Eu não vi tanta gente ser demitido por conta disso, mas às vezes você tá numa agência na tua cidade, uma agência boa, aí eles te tiram, mandam para uma outra, traz uma pessoa melhor para dar resultado ali. Então, assim, tem todo um esquema que eles fazem. Até porque é muito caro, né? Você demitir e contratar outro. Aí, para você contratar pronto, você tem que trazer do mercado. Você tem que trazer pagando mais. Então, assim, a empresa também, o RH deles é muito bom, entendeu? Nessa parte. Só que, assim, é igual o meu irmão falou, né? A empresa, ela depende de pessoas. Todo CNPJ tem um CPF. E aí, o que acontece? A gente tinha... que ficava acima de nós o gerente geral, a regional de carga da cargo seu, o regional de todo mundo. Então, assim, é uma cadeia. Às vezes o regional propõe um negócio top de linha, chega no outro, que é o teu chefe direto ali, ele muda a estratégia, ele te aperta demais. Então, assim, nem sempre as coisas vêm da mesma forma que a empresa lá definiu, entendeu? Ainda mais uma empresa muito grande, que ela tem várias hierarquia muito grande, entendeu? Então, o que parte lá de cima até chegar em você
Às vezes é muito diferente. Da mesma forma que tem gente que deixa você trabalhar mais à vontade e tal, e é onde você busca mais resultado, entendeu? Sim. Falando assim, especificamente de empreendedorismo, quais foram assim as maiores dificuldades assim que vocês enfrentaram no início, assim, sabe? Que você... O meu irmão lembrou aí, falando que ele vendia o chiclete. Eu lembrei agora que eu gosto muito de desenhar, né? Gostava. E aí, na escola, na quinta, sexta série, tinha cantina e o pessoal comprava salgado, essas coisas. Eu não tinha dinheiro, né? A gente não tinha recurso para isso. Aí eu gostava do desenho do Cavaleiro do Zodíaco. E os amigos da escola ali gostavam. Aí eu ficava desenhando o Yoga, o Shiryu, não sei o que, e vendia para eles por 25 centavos. E aí eu comprava um pão com presunto queijo na chapa que custava 25 centavos. Olha só. Aí, rapaz, tipo, faz tempo essa época, 25 quase centavos. foi quando saiu essas lancheiras, sabe? Aí era show de bola, era legal, cara. Mas e aí, Marcelinho, o que você me fala, assim, qual que foi a dificuldade que você sentiu, assim, no início? Eu acho que no início do empreendedorismo eu falo que o financeiro manda muito, né? E olha que a questão é a seguinte, nós ainda não tirávamos dinheiro da empresa. No pet shop mesmo, eu fiquei 4 anos sem tirar dinheiro. Né? Então, eu fiquei 4 anos sem tirar dinheiro. Então, só reinvestindo. Só. E tem muita gente que fala assim, mas vai trabalhar de graça. Mas não é, cara. Aí eu tive um conselho de uma mulher lá em Auriflama também, dona de uma livraria. Ela falou assim, você quer que o seu negócio prospere? Fica 5 anos sem tirar recurso. Sabe? E eu cheguei a 4, ainda não cheguei a 5. Mas eu segui o conselho dela. Então, tudo que dava, eu reinvestia. Até porque o primeiro mês, eu lembro de, assim, nós vendemos R$2.000, eu paguei, acho que é 1.100 para funcionário, era 500 de aluguel, aí você tinha mais 100 e tanto de energia. Sim. E para repor a mercadoria, né? Que nada, o custo aí refletia parte de 70% com a mercadoria. Então, aí a gente acabou entrando um pouco em empréstimos e assim foi. Mas o negócio deu certo. Mas é aquela questão, tem que entrar e não depender daquilo. Se a pessoa tiver uma outra renda, estiver trabalhando e conseguir tocar o negócio sem tirar dinheiro, principalmente nos 2, 3 primeiros anos, é o ideal. Né? Seria um conselho que você daria para quem está assistindo. Sim, então. Mas se ele conseguir levar os 5, e aí o pessoal fala, mas 5 anos é muito tempo. Depende, cara. Porque hoje 5 anos passa muito rápido. Agora, existe N ramos de atividade. Existem atividades que vai te dar um retorno mais rápido e atividades que vai te dar um retorno mais longo, né? Depende do que você trabalha, qual é a margem que você trabalha, tem toda essa questão. Depende muito de concorrente, né? Você tem pouco concorrente, você consegue melhorar o preço. Você tem muito concorrente, não tem como você tem que vender a preço de mercado, né? E onde se ganha? Se ganha na compra. Sim, com certeza. Sim. O dinheiro está na compra, né? Não tem... Então, eu penso assim, acho que a maior dificuldade inicial, uma delas, é o financeiro, né? E até porque a maioria das empresas, quase 90% das empresas que abrem no Brasil, fecham antes de 2, 3 anos. Né? E outra coisa, eu percebo, eu trabalhei no Santander como gerente de empresas, meu irmão também trabalhou, e uma coisa que nós aprendemos muito é que muitas empresas, elas não sabem nem quanto faturam, né? E isso assim, e eu vejo assim, que às vezes elas não quebram porque o ramo é bom, né? E são pessoas trabalhadoras, tudo, mas são pessoas que não sabem quanto fatura, não sabem qual é o percentual em dinheiro, qual é o percentual em cartão, né? Se é cheque, se é fiado, então eles não sabem quanto faturam. E aí existem várias outras coisas que no empreendedorismo você tem que saber. Tem que saber sua margem de lucro, né? Para saber se aquele produto é viável, se não é. Agora, existem também produtos que são chamativos, né? De repente, você não está ganhando nada, mas é ele que está trazendo aquele consumidor para o seu estabelecimento. Sim. Aí, em contrapartida, você vende outro produto. A gente estava conversando aqui antes de você chegar, que, assim, é um código que eu peguei de umas empresas aí. As pessoas não fazem o básico. Elas não têm um controle, elas não sabem quanto que ganha, quanto que tira. E muitas vezes elas misturam as contas pessoais com da empresa. Entendeu? Então, o básico as pessoas às vezes não fazem. E o importante da pessoa saber o que ela fatura e onde ela fatura, por exemplo,
Eu faturo tanto em dinheiro, tanto em cartão de débito, crédito, parcelado e tal. Né? É importante ela saber essas coisas, porque é o seguinte, uma vez eu fui em uma empresa e a empresa lutou para que a gente abaixasse a taxa do parcelado. Né? Lutou. Só que acontece, as vendas dela no parcelado refletiam 2%. Ou seja, ela desgastou muita energia aonde dava pouca rentabilidade e onde ela deveria gastar muita energia, ela não gastou. Que de repente, um exemplo, se fosse nessa questão dos cartões, teria que ser o débito e o crédito. Mas ela só vai saber disso se ela tiver um controle. Né? E não são controles que ela precisa passar um dia em cima disso. Por um fluxo de caixa. O cara monta um fluxo de caixa. Para que serve um fluxo de caixa? Para tomada de decisões e análise. Então, ele tem que bater o olho ali, de repente, meia hora ele já analisou, você entendeu? E corre para produzir. Sim. Não tem que ficar só ligado em números, porque se ele só ficar ligado em números e ele não correr atrás de produzir, meu amigo, daqui uns dias esses números vão começar a virar e aí vai começar a ficar tudo vermelho, você entendeu? Aí a coisa vai ficando... E tem que ter esse controle. Por mais que é difícil quando você está iniciando algo, porque você está no operacional, você tem que fazer o financeiro, você tem que fazer tudo, vamos dizer assim, né? Então é difícil, mas tirar esse tempo é extremamente necessário para você tomar as decisões certas, né? Mas por outro lado, desculpa, Israel, quando você começa o negócio, ele é muito pequeno, geralmente. Principalmente quem é trabalhador, quem igual a gente era, que trabalhava, você começa o negócio, não começa grande. Então não é tão difícil você fazer isso. Entendeu? Eu vejo para esse lado. Eu comecei assim. Sim, verdade. Na verdade, o meu negócio começou, a minha experiência com o erro dos outros, né? Porque depois da minha saída do banco, eu ainda não montei o meu negócio. Na verdade, eu tinha um CNPJ, mas eu não tinha uma empresa. Porque eu abri o CNPJ, tentei ali algumas coisas, tinha uma parceria, e não andava assim, sabe? Coloquei dinheiro, depois mais um pouquinho, e aí eu falei, agora não vou pôr mais porque eu não tenho tempo para cuidar, não sei o quê. E aí acredito que acho que 1 ano e 4 meses depois que eu falei, não, agora esse negócio tem que andar. Aí eu descobri um nicho ali, que é o que eu faço hoje, né? E um meio de trabalhar e fui embora. Mas a questão do financeiro, igual meu irmão tá falando, cara, é essencial, assim, na tua vida, pessoa física, você tem que ter o controle, né? E acaba sendo mais fácil porque você sabe tanto que você vai ganhar, tanto que você vai receber. Quando você trabalha, você tem um salário. Já na empresa, não. Você não sabe nem o tanto que você vai gastar, nem o tanto que você vai ter de volta. A questão de custo, a pessoa tem que ter tudo. É o que a gente estava falando até agora, né? Por exemplo, eu até hoje, eu não tenho um sistema, eu não pago um sistema para fazer o meu financeiro. Eu tenho uma planilha lá, na verdade tem mais de uma. Eu que fiz as planilhas, não sabia também mexer com Excel. Aí a gente bate um Google, YouTube e aprende tudo. Depende da disponibilidade de tempo e interesse que você tem, né? E o legal, cara, é que eu uso essas planilhas até hoje, que eu usei quando eu dava consultoria para um pessoal. E eu fiz umas planilhas também na parte de compra, que é muito interessante. A gente falou aqui que quando você ganha na compra, e muita gente não sabe o custo final do seu produto quando você compra. E aí tá o gargalo também, né? Fora as despesas, né? E tem a questão de despesa e investimento, que muita gente não sabe o que é o que, né? Porque assim, a despesa é o que vai embora. Investimento, às vezes o cara acha que investir numa TV que eu preciso pôr lá na empresa, vai ser um gasto. Depende do objetivo que ela vai te trazer, entendeu? Aí agora, eu vou investir numa cadeira bonita. Cara, se for só para você sentar, se outra não tão bonita tiver espuma e der para sentar, você senta. No momento certo, você troca sua cadeira, você troca sua mesa. Entendeu? É você analisar, né? Peraí, isso aqui vai me servir mesmo? Pra você comprar um celular, você vai comprar um celular bom. Mas ele vai servir para quê? Você vai conseguir encarar mais recursos, você vai dobrar o teu capital através dele, fazendo vídeos, fazendo contatos com novos clientes, né? Então, depende para que você está comprando o produto, né? Então... E assim, na época do banco, a gente via muito problema dos outros, né? Então, a gente aprendeu muito. E agora, com o meu negócio, eu vejo que além do problema, eu tenho que dar a solução. Sim. Né? E aí a gente foca na solução. E deixa muita coisa que é irrisório passar, né? Até tem um exemplo legal de um cliente do banco lá na época, até esses dias eu falei com ele. Ele tem um negócio há muitos anos, deve ter mais de 20 anos que ele tem essa empresa, e ele era funcionário público também e tinha essa empresa.
E aí teve uma questão lá dele se aposentar e tal, antes da hora, e ele entrou com um processo lá e conseguiu se aposentar. Pra ganhar 5 mil reais. Vamos fazer 5 mil, hein, galera? É dinheiro, hein? Dinheiro, né? Vou te mostrar que não é. Que é? E aí, o que ele fez? Ele teve que se desvincular da empresa dele, passou a empresa pro nome de um familiar, e o familiar tomando conta, e ele meio que tomando conta de casa, da casa dele, né? Enfim, uma outra pessoa abriu uma empresa, inclusive já tinha até trabalhado para ele, abriu uma empresa e engoliu ele, cara. Engoliu. Nossa. Mas já ofereceu para ele comprar várias vezes. Mas esse cara é uma pessoa muito boa. E ele mesmo já falou para mim, ele falou, naquela época eu me apaguei aos 5 mil reais, porque era um negócio que eu trabalhei a vida inteira. A gente tem... Hoje eu não tenho tanto, né? Mas já tive muito aquela crença de que você tem que aposentar. Anseio de aposentar. Igual você pra que você vai aposentar? Igual você conversar com uma pessoa de 60 anos de idade hoje que não se aposentou ainda. Ele tá... Porque há 60 anos falam isso pra ele. É o objetivo de vida dele, né? Entendeu? E aí esse cara aí, muito gente boa, meu amigo, ainda falou, naquela época eu me apeguei a isso e o meu negócio ficou para trás. Hoje ainda dá uma rentabilidade e tal, ele toca, mas ele poderia estar ganhando quantos 5 mil reais a mais com o próprio negócio. E como mudar essa mentalidade? Ah, cara, na verdade, assim, não é fácil, entendeu? Primeiro, eu acredito assim, você precisa procurar alguém que fez diferente. Se espelhar em alguém, seguir alguém, modelar alguém. Por exemplo, eu segui muito quando meu irmão não teve coragem de sair do banco. Só que ele saiu tendo outra renda já. Eu saí sem ter outra renda. Foi pior ainda, doeu um pouco mais. Foi mais difícil, né? Muito mais. E assim, é uma decisão que, se você for pedir opinião pra alguém, cara, você tá louco, não sai. Não, que não sei o quê. Eu conheço gente que achava que eu ganhava 10, 15 pau no banco. Eu falava, cara, você está louco. Se eu tivesse, eu não ia sair, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que... Hoje você não sairia? Com a cabeça que você tem hoje, ganhando 15 mil lá? Não, sairia. Porque hoje eu entendo que não é o dinheiro que fala, entendeu? Sim. Hoje é o resultado, é o que eu construí, é a vida que eu levo com a minha família. Hoje eu trabalho em horas, muito mais horas do que eu trabalhava, e eu tenho muito mais tempo de qualidade com eles. Sim. Com meu filho, com a minha esposa, eu consigo acompanhar quando ele precisa ir no médico, quando ela precisa. Essa é a liberdade. Nossa, cara, isso daí vale mais que o dinheiro, entendeu? E aí o teu CPF tá bem, a tua empresa vai bem, entendeu? A decisão, assim, inicial é muito difícil. Eu também fiquei praticamente 16 anos na CLT, e eu fiquei rodeando aí 1 ano para poder, não saio, segurança e filho pequeno. Só que você começa, é a tal da ambiência, né? Você começa a andar com outras pessoas que têm essa mentalidade voltada para empreendedorismo e sabe que dá certo. Às vezes o tempo que você dá ali para uma empresa, né? Você consegue ter qualidade de vida com a sua família, doando para o teu negócio. Então, não é fácil ter essa decisão, mas é possível, né? Para as pessoas que estão assistindo, é possível. A gente tá vivo. E com certeza, olhando para mim hoje, eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Talvez, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez bem antes, né? Eu acho que, assim, o emprego... Vão ter pessoas que vão ser CLT, ter a segurança. E a gente não tem que julgar, cada um, né, tem a sua opinião. Mas a CLT tem que ser ali um tempo de aprendizado. Depois que você aprendeu, ela tem que ser uma rampa para outro negócio. Teu negócio, assim, ao meu ver, né? O que você acha disso, Marcelinho? Então, até porque eu analiso, né? Vamos falar CLT, trabalhadores que trabalham de forma honesta, né? Se a gente pegar um percentual aí, eu acho que é difícil a gente achar um cara que é CLT rico, né? É difícil, né? Existe. Um percentual muito pequeno. Agora, você pega o seguinte, quantos empreendedores já são ricos? É muito mais do que os empregados. Né? E tudo isso, na verdade, é questão de mentalidade. E assim, é fácil? Não é. Por exemplo, o funcionário trabalhou 8 horas... Deu 5, 6 horas, ele vai para casa dele, meu amigo, ele acabou. Se ele toma cerveja, ele toma cerveja. Se ele toma água com gás dele, se ele vai caminhar, tal. O empreendedor, não. Tem dia que
Quantas vezes já acordei 3, 4 horas da manhã para poder fazer o financeiro, para quando eu chegasse 7h30 na empresa, eu podia ter tempo de ali produzir. Porque o que acontece? Se você ficar muito tempo no operacional, você não produz, né? Então, isso aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, aí que eu fazia às vezes? Acordava 3, 4 horas, organizava o financeiro, às 7 horas estava tudo organizado, aí para a empresa, cabeça fresca, né? As contas todas controladas, fornecedor pago, não sei o que e tal, e você vai para cima. Agora, quando a pessoa está... Eu falo o seguinte também, quando a pessoa está endividada, o desgaste dela é muito mais alto do que uma pessoa que não está. Por quê? Quando a pessoa está endividada, às vezes ela passa meio dia procurando o seguinte, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar esse boleto? Como que eu vou fazer para cobrir essa conta? E aquilo vai meio dia. E esse dia eu ouvi um podcast e o cara estava falando, falou, ó, a primeira parte da manhã eu só produzo. A parte da tarde, se sobrar, eu mexo com o operacional e tal. Mas por quê? Ele chegou num nível que ele está tudo controlado, né? Outra coisa também, aí a vantagem de ser empreendedor, a gente trabalha mais, às vezes acorda, né? Apesar que no banco também tinha vez de 8 horas eu estar na casa de cliente, né? Ativando máquina de cartão de crédito, fechamento do mês. Não era muito diferente. Não. E o que acontece? O banco, eu falo assim, que o funcionário tem uma alegria muito passageira, né? Por quê? Porque, tipo, por exemplo, dia 28, 29, ele tá com a meta batida, cara. Ele tá tranquilo. Dia 1º, meu amigo, muda. Começa você tudo entendeu? de novo. Já chega aquela cobrança, a tua meta não Zero game, vamos Sabe quando parece que você não fez nada? É daquele jeito. Dia 1º começa tudo. O lado bom de ser empreendedor. Quando eu era CLT, eu tirava férias uma vez, né, por ano, e 20 dias ainda vendia 10 dias. Né? E aqueles 10 dias que eu vendia era o dinheiro que ajudava eu sair de férias. Então, tipo assim, a gente ia meio um pouco mais escasso. Hoje não, hoje eu tenho uma atividade que, na média, eu viajo uma vez por mês. Mas apesar que eu aprendi que é o seguinte, que a gente deve desfrutar todos os dias. Com a sua família, o ambiente de trabalho, você entendeu? Vou fazer uma viagem para algum lugar. Então, tipo assim, a viagem já começa quando você está ali saindo da sua casa, arrumando as malas. A viagem começa ali. Até você chegar, se de repente você passar pelo meio do caminho, tiver algo interessante, você quiser parar, pousar, quiser ver, quiser almoçar, alguma coisa, isso é desfrutar. Você tem a liberdade. Mas quando a gente está na CLT, parece que a gente nem enxerga isso, cara. A gente já quer chegar logo no lugar, vou ficar na praia. Aí tem muita gente, né, que envolve mais com as fotos do que com o próprio lugar, né? Deixa eu postar aqui. Deixa o mundo ver que eu tô aqui. Eu gosto de ver essas cenas, né? Você porque... entrou na água? Não, tinha água lá. Tinha praia. Eu fui na praia, mas não tinha água, não. E eu começo a ver essas pessoas, né? Às vezes eu paro e fico olhando, né? Aquele sorriso de alegria, né? Tira foto pro Instagram, na hora que terminou a foto já fica séria, né? Já volta aquela questão. E, de repente, às vezes não aproveita o local, né? Mas eu falo assim, se for para falar assim, pessoal, quero ser empreendedor. Eu acho que vale muito a pena, né? Eu falo que no Brasil é difícil, né? Encargo trabalhista, os encargos, tributos normais, tal. Eu acho que é muito difícil. Mas eu falo que tem campo. A gente só tem que saber trabalhar e saber jogar o jogo, né? Às vezes o cara tem que estar muito alinhado com o contador dele, né, para saber o que faz, o que não faz, tal, para dar orientações, até porque ele tem alguns caminhos que você pode pagar menos imposto e você está dentro da legalidade. Sim. Então, isso é importante. É importante você modelar pessoas, né? Tem pessoas que estão se dando bem, por exemplo, igual no meu ramo. Eu vejo alguns ramos que estão se dando bem, quando eu vou viajar, eu vou em alguns ramos de atividade meu, sabe? Tem alguns contatos, porque não é porque a gente é concorrente que nós somos inimigos, né? É uma classe que tem que se fortalecer. Mas ainda existe muito essa questão, tipo assim, o pessoal te olha como inimigo, né? Então é um pouco mais difícil. Eu lembro quando nós começamos o PET, eu lembro que tinha 2 empresas que não entregavam para a gente dentro de Urânia. Aí eu combinei com o pessoal, eles entregavam para a gente em Jales, eu colocava no meu carro e levava para Urânia. A margem hoje minha é muito pouca, ou seja, o meu lucro ficava na rodovia. Mas assim, é o início, todo início é mais tranquilo.
Imagina um gráfico que você começa ele aqui, mas lá na frente ele começa a dar uma subida maior. Mas o começo aqui ele vai um bom tempo andando perto da linha aqui, ó. Sim. Então eu falo assim, tem muita dificuldade, né? Mas aí depois de um ano, fiquei um ano desse jeito. Levando, aí eu cheguei uma hora que eu falei, ó, meu carro tá acabando, cara, os amortecedores tá estourando tudo. Aí foi onde que o pessoal abriu a exceção e começou a entregar na cidade para mim. Mas é desafiador, mas é gostoso. Eu acho que vale muito a pena. Continua sendo desafiador, né? Continua. Todo dia é um desafio para o empreendedor. Sim, sim. Eu digo assim que, principalmente quando você começa, ninguém te dá muito crédito. Eu digo assim, crédito não é recurso, não. O cara não acredita muito em você. Você vai fazer um pedido para uma empresa grande, às vezes o cara não negocia muito. Você fala, não, é visto. Até porque a pessoa não te conhece mesmo, né? E aí você tem que conquistar aos poucos, cara. E aí é onde muita gente desiste. Mas eu não consigo fornecedor disso. Mas o fornecedor é chato, não sei o que não. O fornecedor não é chato, não. O fornecedor é melhor que o cliente. Porque se não tiver fornecedor, você pode ter 1000 clientes, cara. Se você não tiver nada para vender, que adianta? Você tem um monte de amigo, um monte de gente te pedindo para você vender celular, mas você não consegue comprar para vender, entendeu? Então fala assim, o começo é difícil, mas não pode desistir. E existem várias fases que você vai pensar, cara, vou parar com isso, não vira nada. Vou pedir emprego em tal lugar. Se eu for em tal lugar, talvez a pessoa me dá emprego. Eu trabalhei no banco, eu trabalhei não sei na onde, eu tenho experiência. Então, assim, você vai ter invertidas do teu próprio negócio, mas não pode desistir, cara. Não pode, porque assim, tudo que você trabalha, você estuda, você dedica, dá resultado. Eu gosto de falar assim que eu saí do banco, fiquei 2 meses nesse outro lugar, saí e fui trabalhar no escritório de contabilidade. Em 3 meses eu virei sócio dela numa empresa que a gente abriu. Porque eu falei, o dinheiro que eu ganho aí, eu não consigo sustentar minha família. Eu tinha uma casa financiada e tal. Aí depois aconteceu umas coisas lá que Deus que desenha pra gente. E aí eu vendi o carro num dia que eu precisava e a casa no outro. Tudo sem rolo, sem nada, só no dinheiro. E foi legal, porque aí eu ajustei de novo minha vida e tal, né? E a gente precisa fazer conta. Só falar um pouquinho. Na época eu tinha uma dívida de 25 mil reais, 22 mil reais, e eu vendi um carro meu por R$2 abaixo do custo. 25 mil reais eu devia num lugar, eu tinha 2 carros, falei, eu vou vender um, e eu vendi um carro com 2 mil abaixo do valor que eu pedia, do valor que realmente valia. E aí até a gente falou, cara, mas 2 mil é muito, geralmente os caras tiram 500, eu falei, não é muito. Eu falei, eu ganhei R$500 nessa venda dos carros. Os caras, você tá doido? Eu falei, eu liguei pro cara que eu devia, o cara me dava 10%, a loja me dava 10% de desconto para eu pagar ela à vista. Ou seja, eu tive 2.500 de desconto, eu precisava pagar ele. Se eu fosse pagar a prazo, eu ia ter que parcelar e pagar o valor total. Sim. Então, assim, o negócio é fazer conta. E aí, o desconto que eu tive, eu paguei a dívida e ainda fiquei. E aí, onde eu me organizei e investi um pouco de dinheiro no negócio. Só que no começo, eu trabalhava com essa pessoa, né? A gente abriu uma empresa de consultoria, a gente fazia um BPO financeiro. O que é? É você terceirizar o financeiro do cara. Ele não tem funcionário para isso, ele paga uma empresa para fazer. Vantagem, o teu funcionário não vai tirar férias, não vai pedir as contas te deixar na mão, não vai ter 13º, não vai ficar doente, você vai poder cobrar a empresa a hora que você quiser. Então, assim, a gente oferecia o serviço, as pessoas achavam caro. Aí eu fazia essas contas. Pra você ter um cara bom para cuidar do seu dinheiro, quanto você tem que pagar? Mais ou menos isso. Vamos chutar um valor, 3 mil reais. Falei, 3, ele vai te custar pelo menos 4 com encargos. Aí 13º, mais 4, mais férias, não sei o quê. Ele vai ter que ficar fora pelo menos 15, 20 dias fora da empresa. Aí você vai ter que substituir por alguém, ou você vai cuidar, você tem tempo. Aí você começa a mostrar tudo que é benefício e aí a pessoa entende. E aí aí nesse processo eu trabalhava lá das 7h30 às 5h, e antes eu acordava às 4 da manhã e começava a fazer os anúncios, as coisas que eu precisava fazer. Aí às 5 horas eu estava em casa, aí eu brincava com meu filho, dava atenção para minha esposa e tal. Das 8 em diante, que é onde ele já ia dormir, eu ficava embalando mercadoria até 11 horas da noite, lá no fundo de casa, que era tudo em casa. Então assim, tudo é um processo, eu tive que passar por tudo para hoje estar mais tranquilo e a gente desfrutar do que a gente está falando. Que hoje, vamos supor, eu vou no clube, né? A gente tem o Náutico perto aqui, já faz anos que eu não... Anos não, desde quando eu comecei a empreender que eu não vou final de semana.
Eu vou numa terça, numa quarta, ou Sim, pego o meu filho na tranquilo, escola né? e vou e tá tudo certo, entendeu? E no final das contas, nenhum de vocês seguiram o conselho do pai, hein, de não acordar cedo. Não acorda cedo, não. Tá? A gente Os trabalhou no dois acordam escritório, cedo, mas saiu fora. Agora juntam uns doidos aí pra correr 5 horas da manhã. Rapaz, e os caras são fera, hein? Começaram no frio de 12 graus Você aí. tá doido, mas você vê a importância de estar no mesmo ambiente, a mentalidade, né? Porque assim, você tá com pessoas que estão no mesmo propósito, te faz chegar mais rápido na tua meta, no teu propósito, no teu objetivo, né? Mas é evolução, né? Então eu brinco assim, mas é legal a gente tá, pra quem não sabe, a gente tá correndo aí 5 horas da manhã junto aí, mas tá bacana. Mas assim, ó, como é que vocês conseguem identificar novas oportunidades? Por exemplo, você estava no banco e aí surgiu a questão do importados. Até você falou que ia comentar alguma coisa sobre, né? Isso. Como é que veio assim Como é que você consegue hoje, Marcelinho, e naquela época, falando um pouquinho da tua história, identificar as oportunidades? O que eu na época eu pensei? Comecei a trabalhar com os importados, né? Por uma necessidade que, na verdade, eu fiquei com medo de ser demitido do banco. Eu falei, se eu for demitido, o que eu vou fazer? Porque a gente acha que não tem vida após o banco, igual nós já falamos. Sim. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a vender importados, né? Perfume e tal. Até porque todo empreendedor, se já não faz, a maioria já faz, começa a empreender no CPF. Pega alguma coisa, vende, você entendeu? Tem perfumaria aí que você pode pegar, catálogo, essas coisas. Começa no CPF. Vai começando a dar certo, você vai para o CNPJ. E aí eu comecei no CPF. E aí boa parte do que a renda estava dando, como eu já tinha um salário do banco, eu não precisava de renda da renda do importado, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a investir em algumas coisas. A primeira foi, todo ano eu destinava uma parte daquele recurso a comprar terreno. Então eu cheguei a ter 4 terrenos, né? E eu fui comprando. Aí depois eu fui vendendo os terrenos, fui fazendo negócio, eu comprei uma casa, né? Depois acabou partindo para outro imóvel e tal. Então eu sempre pensei. E eu li um livro também, chamado Cadê a Vaca Gorda, do pastor Arão, né? Que ele veio na Igreja Batista. E lá ele falava da gente guardar 20%. Então foi o que eu comecei a fazer. A minha renda A, que era do financeiro, eu guardava 20%. E aí a outra renda, como eu não usava ela, eu jogava 100%. Então eu tinha 20% de uma renda e 100% da outra. Isso. E aí foi onde que eu comecei a trabalhar. Fui comprando uma coisinha daqui, uma coisinha dali e foi movimentando, né? Então o que eu aconselho é o seguinte, do que a pessoa ganha, né? Ganha não, porque ninguém ganha nada. Do que ela recebe, ela tem que pegar pelo menos 20%. Se ela não consegue pegar 20%, ela começa com 1. Primeiro mês pega 1, segundo mês pega 2. Lembrando que quanto mais rápido ela conseguir, mais rápido ela tem a oportunidade de alavancar. E outra coisa, 20%. Vou jogar em poupança, vou jogar em fundos, CDB, alguma coisa assim. Gente, isso não vai te deixar próspero. E tem outra coisa também. A inflação, se bobear, vai te comer, você entendeu? Você faz essa reserva, daqui 2 anos o dinheiro perdeu o valor e tal, então você tem que investir em coisa que dá maior rentabilidade. Sim. Ações, eu particularmente eu não gosto de ações, né? Eu gosto mais da questão de comprar e vender. Então, eu comecei a pegar esse recurso, aí foi através desse livro, comecei a guardar 20%. Então, aconselho o pessoal a iniciar com 1%, 2%. Em 2 anos ele está guardando 20%. E ele começar na atividade. Mas eu não gosto de venda. Todo mundo vende, né? Você pode ver, a maioria das pessoas sai arrumada de casa. Você sai arrumado de casa, está vendendo o quê? Sua aparência. Passou um perfume, aparência. Você entendeu? Quer comprar um carro melhor. Muitas vezes a gente sabe que o carro, na verdade, é locomoção. Um carro velho te leva e um carro novo te leva. Mas, na verdade, você já está vendendo alguma coisa, né? Eu vou casar. Você está fazendo um book, você está fazendo não sei o quê. Você está vendendo. Então, tudo na vida está vendendo. Então, direcionar para a questão da venda. Começa a pegar esses 20% do seu salário e vai comprando alguma coisa e vai vendendo. Vou vender o quê? Pega alguma coisa que está dentro da sua realidade, alguma coisa que você já trabalha, ou, de repente, uma mulher está junto com as amigas ali, tem a oportunidade de vender maquiagem, joia, né?
os amigos, de repente o cara tem a oportunidade de comprar uma moto, vender para alguém, alguma coisa assim. A gente fala amigos, né? Mas na verdade é o seguinte, né? No empreendedorismo você não tem muitos amigos. Né? Se a gente pegar o maior percentual das vendas que nós temos, acho que não dá 1% para amigos. E questão do banco também. A gente achou que quando a gente fosse sair, que todos aqueles clientes eram amigos nossos. Por isso que a gente não deve criar expectativa. Se for criar, cria gado, né? Vai ser dinheiro, né? Mas não cria expectativa, não. Por quê? Porque a maioria do pessoal, ele tá ligado a você pela sua atividade. Sim, é verdade. Né? Então, por exemplo, esse dia mesmo eu fui oferecer, que a gente está com outra empresa também, né? Na questão de energia solar, e eu fui oferecer para um cliente que na época eu ajudei muito ele no banco. Ele estava no início, eu conseguia, tipo assim, descontar cheque para ele, negociei taxa de máquina, capital de giro, briguei pelo cliente. E quando eu fui lá vender energia solar, eu fui pouco recebido. Mas é por quê? Porque ele estava ligado a mim pela minha atividade. Você entendeu? Acabou aquela atividade financeira, meu amigo, acabou. Então, tipo assim, quando a pessoa for sair, já tem essa mentalidade. Não cria expectativa, meu amigo. Né? E também não fica muito amigos e amigos, né? Então, você tem que saber que seus consumidores vão ser outros, essas coisas todas. Então, eu indico ler esse livro, Cadê a Vaca Gorda, aí para o cara começar a poupar. Mas lembrando o seguinte, que o poupar não vai deixar ele próspero. Né? Mas o poupar vai começar a dar um início para ele poder entrar no empreendedorismo, essas coisas todas. E até para disciplinar ele, gastar menos do que ganha. Sim, ele tem recurso mesmo para fazer boas compras, né? Sim. Não menosprezando quem faz isso, né? Sobre ações, sobre colocar em CDB, o dinheiro, né? Não é ruim isso, mas assim, é que existem caminhos mais fáceis, né? É importante deixar claro que existem caminhos mais fáceis para você ter uma prosperidade talvez mais rápido, né? Que é a questão da compra e venda, né? Então... que acontece, né, Israel? Às vezes as pessoas nem sabem, né? Mas quando ela pega um dinheiro e ela coloca numa poupança que vai render de 0,6% a 0,8%, depende muito da Selic, isso, na verdade, é uma renda passiva. E é o que muitas pessoas querem. Elas não sabem, de repente, chama renda passiva, mas elas querem. O que é? É você pegar um dinheiro, você investir num lugar e você não ter trabalho. Então, a poupança, fundo, CDB, é uma renda passiva. Por quê? Porque não depende da sua atividade. Sim. A compra e venda, ela depende da sua atividade. Então, ela é uma renda ativa. Por quê? Porque depende da sua ativação de estar ali comprando e vendendo. Então, por isso que a rentabilidade dela é maior, né? Porque depende da sua atuação ali. Mas existem também outros caminhos de renda ativa boa. Só que para isso o cara precisa plantar. O que seria? Aluguel de imóveis. Quando o cara ele pega o aluguel que ele recebe e, na verdade, ele coloca esse imóvel numa imobiliária e ele recebe todo mês, é uma renda passiva. Se ele fala, não quero gastar com imobiliária, eu mesmo vou alugar o meu imóvel e eu vou lá receber, já não é uma renda passiva, é uma renda ativa, porque é você que está fazendo. Né? Então, um outro livro também que eu indico seria Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito sobre isso, né? Da questão, tipo assim, fala a questão de CLT, que no caso é o salário, crença. Depois isso, empreendedorismo, depois investimento, depois de ter uma renda passiva. Então, são livros que as pessoas precisam ler e que muitas vezes não leem e que eu vou te falar que às vezes vale mais que uma faculdade. Porque eu não vou falar onde eu me formei, não, que sou muito grato ali onde eu passei, né? Em tudo eu dou graças. Mas eu falo o seguinte, no Brasil hoje, a maioria das pessoas que formam, que são os educadores, eles mesmos nunca foram empresários. Você entendeu? Então, tipo assim, de repente, eles não sabem a realidade. Tem um livro da teoria, né? Si, tudo. Né? Mas a teoria, a questão da prática mesmo, eles não têm. Né? Então, são essas pessoas que vão formar, né, uma geração aí, e que quando você vai para o mercado de trabalho mesmo, que você quer abrir um negócio seu, aí reflete na questão do índice de muitas empresas fecharem, né? E também, se for ver, essa questão de faculdade e tudo mais, eu não sei, deve ter um estudo sobre isso, mas eu não sei o percentual. Mas é muito grande o número de pessoas que se formam numa área e não trabalham naquilo, não consegue trabalhar com aquilo que se formou, que seria o sonho da pessoa e tudo mais. Aí você investiu lá 4, 5, 6 anos de estudo
de tempo, de recurso e não consegue trabalhar. E tem uma remuneração bem menor, né? Já se você pegar os países mais desenvolvidos, o índice de empreendedorismo é muito alto, entendeu? Até você pegar os Estados Unidos, muitos termos usados no mundo inteiro para empreendedorismo vem dos Estados Unidos, porque os caras criam tudo, entendeu? E a gente foi doutrinado a trabalhar, tá? Não que não deva trabalhar, o que a gente falou, tem que honrar quem trabalha e tudo mais. Mas se você puder passar de trabalhador para empreendedor e empregador, esse é o caminho. Não é só para riqueza em recurso financeiro, né? É lógico que o recurso vai vir, tá? Mas coloca o objetivo, o que você quer, traça o caminho, tá? E o recurso e o dinheiro vai vir durante o percurso, e no final, apesar que não tem final, né? A hora que você fala, não, cheguei aqui, opa, agora eu já tenho outro negócio pra fazer ali. Nossa, e aí vai. Final da vida mesmo. O que eu faço hoje, eu comecei com uma conta e já tô com 4, né? A conta que eu falo que é as empresas, né? Sim. Então, assim, é coisa que você não quer descansar. E aí você falou questão de oportunidade. Quando você começa no negócio, abre portas para outro. Por exemplo, eu trabalho com marketplace e eu vendo um nicho de produto. Só que, o que acontece? Aí eu peguei um fornecedor que me vende taça. Só que esse mesmo fornecedor, eu vi que ele estava vendendo microfone. Eu falei, opa, ô bichão, vem cá. Pra eu comprar isso aqui e tal. Só que aí o que acontece? Eu não posso misturar se eu for mudar o... Muita gente vai misturando e vai embolando. Eu não. Aí eu vou lá, abri outra empresa, peguei aquilo, de acordo com aquele fornecedor já foi atrás de outro, né? E eu até brinco assim que outro dia um cara me perguntou, mas eu não sei como começar e tal. Eu falei, cara, tem uma loja de cosmético ali no centro que coloca uns esmalte lá, a coisa de R$1, 90 centavos. Eu falei, pega uns 10, faz um kit, pergunta pra tua esposa qual que é as cores que as mulheres mais usam, que tá na moda, e vende lá. Falei, você não vai pôr recurso nenhum, você pode comprar no teu cartão de crédito. Ah, mas eu vou vender esmalte? Eu falei, cara, você tem que vender o que te dá resultado, velho. Claro, velho. Não tem... E assim, você tá no digital, né? Vamos dizer, como você identificou isso? Por que o digital? Como é que foi Rapaz... Qual que foi o start aí? Na verdade, assim, o que... Teve a questão da pandemia também, que foi o que me ajudou a migrar, né? Na verdade, eu já vinha pesquisado. Eu abri a minha conta eu trabalho, o meu principal marketplace é o Mercado Livre, né? E eu abri a conta em julho de um ano, mas ela só foi começar a andar em fevereiro do outro ano. Porque na hora eu não acreditei muito, aí você vê que a margem é pouca, que eles te cobram muito percentual e tal. Mas por quê? Eu achava que era anunciar e vender. Mas assim, os caras têm um sistema fantástico, tem métricas para tudo, tem treinamento, tem vários pontos que você precisa saber para você vender. E aí você já começa a saber que não é mais o produto. Porque hoje eu consigo vender qualquer produto que eu achar lá, entendeu? Porque eu sei como funcionam as métricas. A técnica certa para vender. Isso, entendeu? E eu vejo muita gente desistir por conta disso. Ah, eu coloco lá, mas não vai. Aí eu falo, mas você destina quantas horas para você estudar? Quantos treinamentos os caras mandam lá? Vai ter treinamento tal dia, você entra. Quanto você investe de recurso para você estudar? Eu teve pessoas que eu falei já, o tanto que eu paguei para ter treinamentos, que falaram, rapaz, mas você é doido. No YouTube tem de graça. Tem, mas o YouTube lá os caras fazem até um certo ponto. Depois eles vão te vender para te dar uma coisa melhor. Mesmo, é o que funciona. Mentorias, né? Isso. E assim, cara, aí você faz um treinamento, você quer estudar mais, eu aprendi a mexer com o meu ramo hoje. É lógico, eu tive uma parceria com um primo meu, muito gente boa. Só que aí depois, na hora que eu parti pro digital, o que eu fiz? Eu pegava os fornecedores que eu tinha e pedia catálogo para eles. Me manda catálogo. Ah, eu tenho digital. Não, quero impresso. Aí eu acordava de madrugada e ficava folheando lá. Aí eu folheava, ia no computador, máquina tal. Aí eu via lá no site se vendia muito aquela peça que o cara tinha, pedia o preço para ele, fazia os cálculos. Aí eu fui fazendo isso. Hoje eu sei muita coisa aprendendo com quem me vende, entendeu? Outra oportunidade também, que eu já até falei para algumas pessoas, que às vezes a gente tem amizade e a pessoa fala, Márcio, mas eu não sei o que vender. Eu falo, cara, dá uma olhada aí na tua cidade, tem alguém que fabrica alguma coisa?
Tem alguém que fabrica carrinho de madeira? Tem não sei o quê? Sim. Vai lá jogar isso pro digital, né? Vai lá e fala pro cara, falou, eu não tenho dinheiro para comprar agora, eu vou fazer uns anúncios lá, você sempre tem? Se eu vender, eu posso vir aqui pegar? Que preço que você faz? E aí ter disponibilidade de tempo, entendeu? E acreditar no negócio. Eu tive um pouco assim, não de sorte, né? Que eu trabalhei muito, mas que a pandemia ajudou a alavancar o digital, todo mundo que trabalhava no digital. Então, assim, o meu negócio deu uma alavancada, porque até meu irmão conversa, em menos de 2 anos e meio, assim, o meu negócio tem um faturamento que, se fosse no físico, eu acho que levaria 10 anos, entendeu? Até porque você fica limitado onde você tá. Agora, no digital, não. Agora, as vendas aparecem lá um aviãozinho, sem ser as do mercado full, que é uma outra modalidade. Mas você vê que vai para todo lugar, entendeu? Você não tem fronteira. E eu falo assim, outra coisa. O físico você tá limitado, né? Você tá limitado. E o desgaste é maior. Você precisa trabalhar mais para você atingir mais pessoas, entendeu? Assim, o que vocês diriam para alguém que está iniciando hoje no mercado, assim, no empreendedorismo, assim, qualquer mercado, tanto no digital, no físico, o que você falaria para ele, Marcelinho? Marcelinha, porque é uma forma carinhosa, a gente conhece há tanto tempo, mas não é diminuindo, não. Mas acho que a cidade inteira conhece Marcelinho. Marcinho, Até confundem, né? A gente atende, eu atendo por Marcinho, ele atende Marcinho também. Não tem nada, não. Eu falaria o seguinte, que desistir não é uma opção, né? Então eu falo o seguinte, ó, tá entrando, cara, hoje tá muito fácil, né? Não tô falando que ganhar dinheiro é fácil, né? Mas fazer dinheiro não tá difícil. Eu percebi o seguinte, internet ajuda muito, tem muito estudo. Se você achar um mentor bom, vale a pena pagar uma mentoria, né? Não é gasto, assim, é custo, é investimento, então vale a pena. Desistir, porque no começo a questão da desistência bate mesmo, né? Acontece os problemas, tem hora que você vai ter prejuízo, tem hora que você faz um trabalho e dá um problema com o cliente, você vai lá consertar e acaba que em vez de você ter lucro, você teve prejuízo. É da vida, né? Você não vai ser o primeiro e nem o último, né? Então, quer dizer, e várias pessoas já passaram por isso. E eu vejo que hoje está mais fácil porque eu vejo o seguinte, existem muitos empreendedores jovens. E esses jovens, eu percebo que eles ajudam. Antigamente, não. Por exemplo, o cara tinha ele era empreendedor e tal, e ele não falava. Você entendeu? Ele guardava para ele. E ele não ensinava nem o funcionário dele. Então, hoje não. Hoje, se você, um exemplo, tiver um funcionário, existe a questão de seu funcionário virar seu concorrente. Existe, cara. Né? Mas, de repente, se aquele cara te der um sangue ali durante 1 ano, mas te der o sangue, o resultado dele vai valer para 10 anos. Com certeza. Você entendeu? Quanto você não alavanca? Não, às vezes ele tornar um terceirizado. Um sócio, né? Um sócio. Tem tudo isso aí. Hoje tem o campo é muito grande, só que é o seguinte, eu percebi outra coisa também, que existem ramos, eu vou pegar o ramo de alimentação, supermercado. Tem um supermercado aqui que vai muito bem e tem um supermercado 1 quarteirão dali que não vai bem. Mas o que eu aprendi? É gestão, cara. Quando você aprende a fazer gestão, qualquer ramo de atividade que você pega, você dá resultado. Então, é gestão. Então, o que é gestão? É conhecimento, é sabedoria, tem que entender do seu negócio, você tem que gostar de pessoas, né? Tanto para funcionários quanto para clientes. Tem que saber conversar, tem que buscar. Hoje está muito fácil buscar. Outra coisa que a gente esquece é o seguinte, o seu fornecedor, você tem que lembrar que você é cliente dele. Então, às vezes, quando o seu cliente vem na sua empresa, aí você dá um desconto, você faz de tudo para ele comprar. E quando se trata de fornecedor, a gente esquece disso. E a gente não pode esquecer, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, que nós somos clientes dele. Então, onde nós ganhamos? No preço que nós compramos. Então, o meu fornecedor vem, cara, isso aqui está caro. Que desconto que você vai me dar? Aí eu brigo no desconto. Briguei no desconto, aí vem a segunda opção. Tem desconto à vista ou não tem? Né? Então, outro conselho que eu dou, por exemplo, quando o cara vai investir, por exemplo, suponhamos que o cara tem um dinheiro parado numa conta poupança e ele está empreendendo.
Então, de repente, às vezes, em vez dele antecipar um cartão, ao invés dele recorrer a banco, se ele tiver um controle bem feito, o que ele pode fazer? Ele pega aquele recurso que ele tem investido numa poupança que vai render aí 0,6% a 0,8%, não sei o que ele tem de negociação lá, e ele joga na empresa, compra aquela mercadoria, pergunta ao fornecedor, quanto você me dá à vista? Tem fornecedor que dá 2% até 10%, aí que você ganha. Aí o que você faz? Eu ganhei 3%, por exemplo, dali 30 dias você volta esse dinheiro para aquela poupança ali com um ganho de 3%. Aí você consegue rentabilizar em dois lugares. Você entendeu? Agora, lógico, se você tiver o dinheiro na sua empresa para pagar à vista, o lucro vai ficar para ela. Se você não tem, vai recorrer àquele dinheiro seu, é como se aquilo ali fosse um banco. Vai para a instituição. Vai para a instituição. Lucro, né? Mas, em resumo, o cara está começando, eu falo assim, desistir não é uma opção. Muito bom. E você, Marcinho? Pegando o gancho no desistir aí também, porque muitas coisas vão acontecer. Às vezes você não tem um recurso para pôr. Vai faltar uma mercadoria porque o cara não te deu o crédito ainda e aí você não tem o dinheiro. Mas eu falo assim, você tem que acreditar no que você está fazendo. Quando você acredita, você já tira ali mais de 50% de chance de você desistir. Por quê, cara? Eu falo assim, Israel, tudo é difícil, cara. Trabalhar para os outros é difícil, casamento é difícil, tudo é difícil, mas você acredita. Você entendeu? Ter filho é difícil. É gostoso, é prazeroso, mas é difícil, tem um monte de obrigação. Sim. Cara, ganhar dinheiro é difícil. Difícil por quê? Tem gente que fala, você teve sorte, arrumou um ramo, não sei o quê. Mas tem muitos ramos. Então, fala assim, acredita no teu negócio, faça gestão, faça contas, bons contatos, tá? Tape os ouvidos para muita gente, principalmente parente, nada contra os parentes, não é por mal, mas as pessoas que estão próximas de você, às vezes não vai te ajudar do jeito que você precisa, até por questão de crenças deles mesmos, e se espelhem em quem fez, independente se você conhece a pessoa ou não. Eu até hoje eu tenho uma pessoa que é cliente lá do banco que eu trabalhava, e eu me espelho muito no caráter daquele cara e no que ele construiu. Ele construiu muita coisa. E até citar um negócio legal aqui. Ele abriu um estacionamento e tinha um concorrente na frente. E o dele era melhor que esse. E aí, quem deixou, o pessoal que usava ali, conversou com ele e falou assim, a gente vai mudar tudo para aí e tal, você não dá um desconto? Ele falou, não. Ele falou, se quiser, você vai pagar o que vale no meu. Por quê? Porque eu não vivo disso. E o cara ali sustenta a família dele com aquilo. Ele falou assim, então eu não preciso de estacionamento. Eu fiz uma estrutura melhor, ele vale mais. Se quiser sair daqui para pagar, por exemplo, 100, para pagar 150, tá valendo. Eu não estou sendo desonesto com o cara e estou valorizando o que eu fiz. Sim. Ele falou, mas eu não vou igualar o preço para tirar o sustento da pessoa. Então acredita no teu negócio, não passa a perna em ninguém. Tem gente que cresce desse jeito, cresce rápido e cai muito rápido. Então assim, o resultado ele é constante. Então você tem que acreditar, não desistir e sempre fazer ali bons contatos, espelhar em pessoas que dão certo. Investir em você, cara. Eu vou falar para você, todo lucro que sobra meu da empresa lá, uma parte eu invisto em alguma coisa. Ou é em estudo, porque como o meu negócio é digital, toda hora muda muita coisa, entendeu? Então você tem que estar sempre estudando. E nem sempre você consegue o conteúdo de graça, entendeu? E também, se eu conseguir um conteúdo de graça para alavancar meu negócio, eu digo internet, tem muita gente dando muita coisa. Você não vai na mesma rapidez que você pagar um cara que já passou por aquilo, que já fez aquilo, já vai te entregar ali mais rápido, entendeu? Verdade. Então, assim, você investe, se puder, igual meu irmão falou, ficar um tempo sem tirar o dinheiro ali, eu sei que é difícil. Eu não consegui fazer isso, porque eu fui trabalhar num lugar que eu ganhava 4 vezes menos. Então eu tive que ir para pagar as contas, mas eu não tirava para luxo, entendeu? E acreditar no que você tem no teu propósito, entendeu? Eu acho que é o que vai segurar aí as pontas até você ter sucesso no que você faz. Sim. Empreender não é fácil, mas é possível. E é prazeroso, cara. É muito, chega a arrepiar. Porque assim, muito mais prazeroso. A liberdade que você tem, a questão de você ter a sua família mais próxima. E cada resultado que você conquista te dá um gás, cara, um gás pra você ir pro próximo. Eu tô no nível 1, não, agora eu vou pro 2. Agora eu faturei 10, não, mês que vem eu vou bater 20, entendeu? Estabelecer metas, isso. né?
Agora, quando você tá ali naquela vida mais mediana, que você tem ali o fixo, tal, não sei o que, você não tem aquela expectativa de... Não tem. Aquele ânimo de... A expectativa, na verdade, tá lá na aposentadoria, né? A maioria das pessoas, né? Que na nossa idade, acho que nem quem é da nossa idade, acho que não vai ver isso, não. Será? Eu lembro que há muito tempo atrás, né? Não tanto assim. Você é jovem, eu lembro de uma vez eu tava subindo de bicicleta e eu passei perto aqui da praça, né? Antiga, como praça, conhecida como Praça do Jacaré, né? E aí eu olhei aqueles velhos, os senhores ali, né? Experientes, né? Pessoas mais velhas que eu, jogando baralho. E, rapaz, eu imaginei no meu coração, falei assim, eu quero me aposentar logo para vir jogar baralho aqui. Nossa. Tá vendo a mentalidade? Aí passou um pouco ali, eu vi um pessoal na segunda-feira, na hora do almoço, tomando cerveja no bar. Falei, rapaz, eu quero me aposentar logo para vir tomar cerveja num horário desse na segunda-feira, porque muita gente não gosta da segunda-feira, né? Então, se a gente não cuidar da mentalidade da gente, cara, é difícil. E eu vou falar uma coisa para você, ó. Sinceramente, nós aqui, os nossos filhos, pior ainda, cara, não conta com a aposentadoria do governo. Faz a sua aposentadoria. Você entendeu? E assim, como desligar assim dessas crenças que colocam na nossa cabeça desde pequeno? O que você daria de conselho? Porque isso é questão de crença. Você tem que desprender isso. É difícil. É difícil. E às vezes, se a gente não ter um controle assim, eu vou ser sincero para você, até hoje carrega. Você entendeu? Por quê? Porque a gente vive de fases. Né? Então, por exemplo, de repente você passou por uma dificuldade, vem aquele negócio lá, do que você aprendeu. Né? Por exemplo, esses dias eu vi um negócio lá, e aí o pessoal falou assim, eu vou... direcionando para as pessoas serem empregado, né? Então, eu pensei assim, rapaz, nos Estados Unidos, parece que o pessoal é direcionado a ser empreendedor. No Brasil, não, o pessoal já é direcionado a ser empregado. Para você ter um bom emprego, não sei o quê. Na escola, a professora já fala, você tem que estudar para ter um bom emprego. Mas não fala para a criança, você tem que aprender isso aqui para ser um bom empreendedor. Né? Então, a gente não aprende isso. E isso vai pegando crença na cabeça da gente. Aí a gente pega os pais. Os pais a vida inteira trabalhando para as pessoas. E muitas vezes a gente se espelha nos pais. Né? Igual meu pai era padeiro. Tem uma época que eu pensei em trabalhar em padaria. Né? Criança ainda. Mas aquilo ali fica na cabeça da gente. Nós moramos num bairro aqui em Jales, aqui, e essa semana eu estava analisando. A maioria dos colegas nossos daquela idade lá tinha um pai de um rapaz que era pintor. E a maioria daqueles colegas nossos ali é tudo pintor hoje. Mas por quê? Porque foi influenciando, você entendeu? Então eu falo assim, acaba ou não, os pais influenciam. E ali, como era tudo uma comunidade pequena, aí um amigo foi chamando o outro para ir ajudando, foi ajudando o outro, e ele foi virando todo mundo, tem um ramo de pintor. E isso pode acontecer no ramo de empreendedorismo. Né? Por exemplo, igual se a gente poder influenciar alguma coisa a alguém, né? que a gente vai influenciar para o empreendedorismo. E nós influenciando esse está influenciando mais um, e vai influenciando mais um. E eu acredito o seguinte, que a cidade melhora com isso, né? Primeiro o nosso lar melhora. Depois pode melhorar o nosso bairro, a nossa cidade, né? Então pode melhorar todo um contexto, até chegar na mudança de ter um país legal para se morar, tal, né? E outra coisa, outra crença que nós temos que quebrar é o seguinte, o empreendedor hoje é visto com maus olhos. Nós já crescemos, quando a gente passa alguém com um carro importado, alguma coisa, a gente já olha com um olhar diferente, desde criança. Né? Então, quando a gente vê alguém que está próspero, alguém que é rico, a gente já pensa que aquele cara roubou. Sim. Então, essa mentalidade que a gente tem que mudar, a gente tem que começar a olhar aquelas pessoas e admirar. Admirar e abençoar, né? Mesmo? Isso, porque a gente tende a chegar igual a elas, né? E senão a gente... E o que é a riqueza? A riqueza
É o cara ter um recurso financeiro ali, mas não só recurso financeiro, é a qualidade de vida com família, empreendedor, essas coisas todas, né? Já a pobreza não, a pobreza é uma opção, né? Ah, mas eu não escolhi. Não, escolhe, porque se você parar, estudar, correr atrás e for para cima, dá para se livrar. E hoje tem muitas opções, né? Mesmo na internet, ou mesmo recurso do governo, faculdades aí que você não, né? Por exemplo, aqui já tem a FATEC. O Sebrae ajuda muito. Tem recurso, entendeu? Basta a pessoa ter a decisão. Tem um celular na mão, né? Às vezes o cara compra um celular aí de 2, 3, 4, 5 Às vezes o cara não tem nada pra comer, mas ele tem um celular bom. Isso. Não, e tem cara que só vê porcaria no celular, né? Então. E o celular hoje dá pra você fazer tanta coisa, né? E só vê rios, né? E a gente acha... E o que eu acho legal é assim, ó, a posição que você está hoje, talvez não é culpa sua, mas você permanecer nela que é o caso da pobreza, né? A gente tá falando de pobreza, é lógico, tem gente que não tem muito recurso nenhum, vive numa condição bem... Mas vamos supor, hoje eu sou pobre, por exemplo. Aí eu falo assim, tá, vou continuar do jeito que tá, vou entrar 8 horas do serviço, sair às 5, pegar minha cadeirinha de cordinha, sentar na frente de casa, ficar no WhatsApp, lá no TikTok e tal. Isso é culpa sua, porque você decidiu estar ali. Sim. Só que aí chega no final do mês, meu dinheiro não deu, não sei o quê, meu filho quer um sorvete, não tem dinheiro, não dá pra comer lanche. Qual decisão você tomou pra sair disso? Aí o cara fala, mas eu saio 5 horas, eu tenho que descansar. Você descansa meia-noite às 6. Então, sabe qual que é o problema? As pessoas não querem tomar essa decisão. Elas querem continuar na mesma zona de conforto, como a gente sempre ouve, né? Então, elas não querem pagar o preço, na verdade, né? Por exemplo, você falou assim, eu falei pro amigo lá, vai lá, compra um esmalte lá, R$1, faz um pacote, faz um combo de alguns produtos e vende. Ou usa sua esposa para ser uma vendedora e você vai fazendo toda a parte de gestão, mas, às vezes, usando esse exemplo, às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Né? É confortável você ficar lá em casa, lá, assistindo Reels e tal. O legal, assim, aconteceu comigo, foi um negócio que a gente falou, a questão de crença que volta. Tem uma loja no caminho que eu faço para casa, de presentes, e no começo eu pedia pra mulher guardar umas caixinhas para mim. Ela vendia caneca e umas caixinhas de papelão que não vem nada escrito. E eu comprava de um cara e ela guardava uma parte para mim. Só que ela colocava do lado da lixeira dela, porque tinha dia que eu não conseguia passar e o pessoal que pega leva. Sim. E um dia eu parei lá e tava pegando aquelas caixas, né? E aí passou uma pessoa que me conhecia do banco. Oi, e aí, tudo bem? Nossa, você saiu do banco? Aí eu falei assim, eu saí. Mas o que aconteceu? Eu falei, eu pedi as contas. E assim, aí depois você fica naquela, nossa, cara, como você vê, né? As pessoas te vê com um status. E não te vê com que, às vezes, o valor que você tem, entendeu? A pessoa que realmente né? Então eu falei assim, nossa, mas o cara tá catando caixa, o que tá acontecendo? E até hoje, eu paro o carro, abro o porta-mala, pego as coisas. Mas a mentalidade, né? Só que é o seguinte, cara, o que eu economizo de embalagem, me sobra muita grana pra fazer outra coisa, entendeu? Então, assim, qual é o problema agora, disso? pra que eu vou pegar, vou comprar a embalagem igual eu comprava antes, sendo que agora eu consigo... as pessoas guardam para mim, eu tenho uns parceiros que seguram, eu vou lá, paro o carro, pego, entendeu? Então, assim, a gente precisa parar com algumas crenças. Acha que eu vou lá pegar a caixa? Então eu vou pagar aí R$300 por mês, R$500 por mês de embalagem? Não vou pagar, entendeu? Eu vou pegar o que os caras estão me dando. Quem passar e olhar, o problema é deles. Eles não têm coragem de pegar a caixa e fazer o que eu faço, eu tenho, entendeu? E é por aí. Aí a gente tem que tomar cuidado para não voltar naquela mentalidade. É verdade. É verdade. Uma questão que me faz não desistir, que eu falo que desistir não é opção, né? Quando eu vou vender alguma coisa, eu sempre penso, para cada 10 que eu ofereço, eu vendo 1. Porque se eu não pensar dessa forma, o primeiro que oferecer e me falar o não, eu já desisto. Então eu ponho na minha cabeça, esse não quer, tem mais 9 ainda. Então eu penso aí, para cada 10, eu vendo 1. Eu estou no 5º, eu vendi... Beleza, parabéns, voltei na estaca 0. Eu tenho que oferecer para mais 10 para vender mais 1. Aí isso me faz não desistir. Porque senão, se a gente começar a pensar, desiste mesmo. Desiste. E o começo é mais difícil. Mas e ter também muito forte por que você está fazendo isso e por quem, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem que ter um objetivo, não tem... Por que eu estou fazendo? Quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter estabilidade... Então tem que ter isso muito forte na mente também,
né? Além disso que você falou. Uma coisa legal, assim, que para você aí, ó, você, falar direto aqui, ó, que quer empreender, quer fazer, cuidado para quem que você fala as coisas, tá? Não fala para todo mundo. É igual eu falei que modele alguém, pegue alguém. Eu tenho esse amigo aí que, do exemplo de caráter que ele tem e do que ele construiu, que é muita coisa. Então, assim, às vezes eu tento falar com ele, ele não me responde, mas eu fico lá pedindo um tempinho para ele, entendeu? E aí eu já falei para ele, falei, ó, qual que é o momento ali que na tua empresa depois você tira um recurso para fazer isso? Aí ele falou, Márcio, o momento que eu tinha 3 meses minhas contas pagas para frente. Aí eu consigo tirar um recurso para comprar um outro negócio para mim, particular Legal, da empresa. Interessante. Então, assim, para essas pessoas você pode falar. Agora, para quem não construiu nada, para quem não empreende, eu sei que a gente tem vontade de falar. E para quem tem uma crença diferente, né? Já que a gente tá falando bastante disso. Por exemplo, eu tô empreendendo. Para que eu vou chegar num amigo meu que ele tá num momento diferente do meu e vou pedir um conselho, eu vou só comentar, entendeu? Eu já tenho gente que eu convidei para ir lá na minha empresa pra gente fazer um network e o cara não foi, várias vezes. Aí eu falei, bom, se não tá dando certo é porque não é esse cara, entendeu? Aí eu vou atrás de outra pessoa. Vamos tomar um café e tal. E aí eu sempre pego alguma coisa. Aí para algumas pessoas eu falo, para outros não, entendeu? Porque não, você tem não que pode saber. falar para parente que tem dinheiro. Pedir emprestado, né? Você sabe que é legal isso aí? Eu falei de parente, mas não sou parente, né? Quando eu saí desse emprego que eu fiquei 2 meses, né? Aí eu peguei e encontrei uma pessoa lá, né? Muito conhecida, e pessoa até de idade. Aí falou, nossa, rapaz, você saiu de lá? Eu falei, saí. Ele falou, não, mas você sabia que estão falando aí que ele é o homem mais rico da cidade? Aí eu falei assim, é? Eu falei, então, rapaz, eu ia deixar ele mais rico. Não, deixa eu ficar um pouco também, né? Ele não precisa mais. Brinquei, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, tem umas coisas que se a gente for parar para pensar, nesse caso eu já teria pensado, nossa, que besteira que eu fiz, né? E lá eu ganhava mais do que eu tiro agora no meu negócio, que eu tava no começo, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com essas crenças mesmo. Mas você tava tendo uma visão lá no futuro, né? Sim, sim. E falando de futuro, o que o Márcio de hoje falaria pro Márcio lá do passado, há 10 anos? Rapaz, é que na verdade a gente tem que passar por um processo para aprender. Mas hoje eu falo que esse processo poderia ter sido mais curto. Mais curto. Bem mais curto. Porque o Márcio de hoje falaria pro Márcio do passado ter coragem e parar de fazer muita coisa que fez. Gastar muito tempo com besteira. Muito tempo com amizade que não vale a pena. Muito tempo com balada que não valia a pena, que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar aprendendo coisas novas, que eu poderia estar lendo, que eu não lia quando era mais novo. Né? Lia o que me interessava. Entrava num site, lia aquilo. Agora, você pegar um livro de empreendedorismo, de mentalidade, de várias coisas que vai te levar para cima, ele não vai te dar vontade de ler no primeiro momento, né? Sim. Então eu falaria isso pro Márcio do passado, ó, você é muito maior do que você acha que você é. Muito bom. E o Marcelo? O que o Marcelo falaria? Rapaz, Marcelo do futuro, aqui hoje, do passado. Eu falo o seguinte, eu acho que a gente tem que aprender, eu falaria pro Marcelo do passado, a dar ouvidos, de repente, para pessoas que estão perto da gente e que quer crescer com a gente. Eu lembro que a minha esposa, a Josilane, ela falou assim para mim, vamos comprar bitcoins. Eu falei, não vou nessa onda não. Tô fora. O bitcoins custava R$2.000. Eu tinha condições de comprar 10 bitcoins, né? E eu lembro do bitcoin chegar a 360 mil. Se eu tivesse vendido os 10, né? São 3.600.000. E a Josi, minha esposa, ela tem essa questão de empreendedorismo, assim, ela gosta de estudar bastante. Ela tem o feeling, né, do negócio. Então ela já me deu várias dicas aí, a questão do importado foi ela que falou, né? A questão das empresas em si, ela é muito sábia nessa questão aí. Então eu falo assim, dá ouvidos porque as pessoas estão perto da gente, né? E tem outra coisa, num casamento, ou marido ou esposa, vou dar uma dica. Se um junta com a colher, não seja o outro que joga fora com a pá, né? Pega uma colher e ajuda. Porque tem muita gente que enquanto um tá ali com a colher juntando, o outro vem com a pá e joga fora. Não vai, cara. Isso lá na frente vai fazer falta.
né? A educação dos seus filhos vai fazer falta para eles, porque vocês são o espelho dele, né? Ah, quer dar uma vida melhor para o seu filho? Não é só questão de dinheiro. Ensina realmente desde cedo como tratar o dinheiro, né? Como tratar pessoas, né? Ensina algo realmente que possa lá na frente fazer a diferença. O ensinamento é melhor do que você dar um brinquedo para ele hoje. Então eu falo assim, ver as pessoas que estão do seu lado. O meu irmão, vira e mexe, a gente conversa bastante sobre empreendedorismo também, né? Um dá um conselho para um, outro dá um conselho para o outro. Vontade de fazer alguma coisa, ou o que você acha e tal. Legal, legal. E o legal é o seguinte, que hoje o meu irmão é no digital e eu sou no físico, né? E aí, o que acontece? Eu vejo como se o físico for melhor que o digital. E eu acho que teve uma época da vida dele que ele achou também que fosse o inverso. Não sei, né? Mas, assim, os dois ramos são bons, né? E apesar que eu acho que hoje o físico, os custos são maiores, certo? Sim. Eu, para minha atividade lá, por exemplo, eu preciso de vários funcionários para acontecer, né? Tem toda essa questão. Ele hoje não, ele já tem um nicho aí que ele pode pegar e colocar lá no mercado full, ele pode ir para a praia e tá vendendo, né? E eu dependo de funcionário. É verdade, eu falo que o primeiro funcionário meu foi o Mercado Livre, o segundo o Mercado Full. Porque os caras trabalham para mim. É lógico, o site recebe, mas os funcionários são esses. Sim. E meu irmão falou de esposa aí. O legal, cara, é que assim, ó, eu fiquei quase 1 ano e meio mais ou menos sozinho, e agora minha esposa Tatiane tá comigo lá na empresa. Bacana, né? Ela desligou. Bom. E se a gente for dar ouvido pro que os outros falam, você nunca faz nada. Porque o que choveu de gente, pra mim e pra ela, falando, mas marido e mulher trabalhando junto não dá certo, hein? Vocês vão ver. Você vai, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Deixa a gente começar e aí eu não vou nem te contar, né? Vocês vão ver. Cara, e assim, a gente entrosa tão bem, porque eu sou uma pessoa um pouco mais atirada, um pouco mais, sabe, com vontade de fazer as coisas, e às vezes eu não penso tanto. E ela fala assim, vamos conversar. Ela vai, tem isso, tem aquilo, vai, não vai e tal. Às vezes ela me freia na hora que eu tenho que ser freada, às vezes ela me impulsiona. Ela fala, não, mete pau, tô aqui contigo. Não pode falar isso. Ela falou assim, ela fala, não, vai, vamos fazer. E assim, hoje trabalhei ela e agora a gente está investindo numa pessoa para ajudar lá. Legal. E o legal, assim, que eu falo na questão do empreendedorismo, aquela questão de horário, de trabalhar, até citar uma coisa que aconteceu, e eu sempre faço, todas as minhas viagens, eu levo meu notebook. Eu consigo trabalhar pelo celular e o notebook também. E aí, a gente foi pra praia, o que acontece? O pessoal tá acordando por volta de 6, 7 horas, eu acordo 4h30, 5 horas, faço tudo que eu tenho que fazer. De 7 dias que eu fiquei nessa última viagem, fiz isso 3 vezes. Toquei meu negócio, o resto eu toco ali pelo celular. Não mudou nada o que eu fui me divertir comigo, com meu filho, né? E desde quando eu comecei eu faço isso. E eu já escutei gente falar, mas aqui não é o lugar de trabalhar, eu tô no celular lá, mas aqui não é o lugar de fazer isso. Aí eu falo, cara, você tá no WhatsApp vendo videozinho, vendo TikTok, eu tô ganhando dinheiro. Você entendeu? Então, assim, a mentalidade da gente não dá ouvidos a algumas coisas. Acho que para empreendedor, assim, nem tem que ter muito isso, cara. Não. Por exemplo, às vezes tem alguma coisa de domingo, por exemplo, a gente às vezes faz gravação de domingo. Cara, você vai, eu venho com o maior prazer, entendeu? Porque quando você faz um negócio assim pra você, Sim. com prazer, com gosto, não tem essa pressão. Isso aí é mentalidade muito escassa, muito bloqueada, né? Sim. É a mentalidade de quem realmente tá preso, né? A CLT, a segurança, tudo isso, entendeu? Tem um monte de crença, né? As crenças, Eu né? tenho uma tática para quebrar essa crença. É só imaginar que todo dia é segunda-feira. Sim. Acabou. Todo dia, é verdade. Né? Imaginou que todo dia é segunda-feira. É sábado? Não, cara, é segunda-feira. Vamos lá, tem que fazer? Vamos fazer. Domingo, tem que fazer. Eu, na minha empresa lá, eu trabalho sábado, domingo, você entendeu? Aí eu pego o meio de semana, vou curtir, igual meu irmão falou, vou ao clube também. É outra vida. Até o atendimento é menos pessoas, você é atendido de uma forma melhor, você entendeu? Com certeza. Em tudo. Então eu falo assim, todo dia é dia de desfrutar. Né? Esses dias mesmo aí, nós pegamos um projeto grande, e aí precisou da minha, eu fico mais na parte de vendas, precisou da minha ajuda para poder montar o projeto. Fiquei 4 dias numa empresa,
Ou seja, se eu fiquei 4 dias numa empresa, eu fiquei 4 dias ausente de outra. E não parou. Aí eu voltei, trabalhei 3 dias, que foi o sábado, domingo e o feriado. Aí eu fui viajar na terça-feira. Então, ou seja, fiquei mais 4 dias fora. Eu já fiquei 4 dias fora das 2. E não parou. Né? Mas isso porque é o seguinte, nós chegamos no nível que nós aprendemos a fazer a gestão. Não estou falando que não tem dificuldades, tem dificuldades. Com certeza. Né? Cada dia é uma dificuldade, cada dia aparece alguma coisa. Mas a hora que você começa a fazer gestão, você começa a ver, e até você tem que fazer isso, não pode ser perfeccionista. Você tem que começar a deixar a empresa rodando um pouco mais. Porque se o dia de amanhã você adoecer, a empresa tem que continuar. Tem, verdade. Se você faltar, ela tem que continuar. Você entendeu? Porque se depender só de você, o dia que você faltar, sua família vai pagar o preço. Então, tem que funcionar, você tem que começar a fazer ela funcionar sem você. E o perfeccionismo, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente fala assim, mas ninguém faz igual a gente. Cara, e não vai fazer. E outra coisa, e às vezes pode até fazer melhor. Sim. Né? Porque a gente só pensa do lado negativo, mas às vezes pode até fazer melhor. Sim. Então, é isso aí. Então, o Marcelo de hoje, diria para o Marcelo do início, escutar, você pode até escutar bastante, muitas pessoas, mas você tem que saber a quem você vai ouvir. Né? Quando eu vou ouvir alguém, eu analiso o seguinte, está dando resultado? Né? Eu gosto muito, eu vejo assim, a criação de filhos, eu vejo meu irmão, né? Eu vejo o Cário, que foi o meu cunhado lá, e eu gosto muito da criação que eles têm com os filhos. Né? Então, tipo assim, eu não tenho filhos, mas fosse para eu ter, são pessoas que eu vejo que eu me espelharia para ter filhos. No empreendedorismo, a mesma coisa. Vou comprar um veículo, mesma coisa. Você entendeu? Então, são caras que dão resultado e são expert naquilo, eu vou dar ouvidos. Se não for, aí eu só escuto, mas eu não ouço. Né? Porque a gente tem que ver quem tem resultados. Porque às vezes o cara não passou o processo que você fez, né? O cara não foi um bom exemplo de família. Então, com perdão da palavra, eu não vou seguir um cara desse. Não é um cara que eu vou modelar. Então, essa questão. Certo, muito bem. Partindo para o nosso final aqui, vamos para o nosso momento ecoar. Como é que funciona o momento ecoar? Vou fazer então primeiro com o Márcio. Marcinho, imagine que esse microfone, você vai olhar para essa câmera aqui, ó, tá sendo transmitida para o mundo todo. E só tem você para dar uma mensagem, um conselho. O que você deixaria para as pessoas para ecoar? Bom, pessoal, mundo inteiro aí me assistindo o EcoCast. É o seguinte, acredite em você, só você pode mudar a sua vida, tá? Você não depende de ninguém, único e exclusivamente de você, da sua cabeça, da sua mente, de fazer algo diferente, de acreditar em você e fazer para a sua família. Primeiro você faz para os que estão dentro da sua casa e depois para os que estão lá fora. Beleza? É isso aí, galera. Muito bom. Marcelo, chegou o dia do Armagedon. E só tem você para dar uma mensagem, as televisões chuviscando. Imagina como se fosse o presidente dos Estados Unidos para dar uma mensagem. Qual mensagem ou conselho você daria para ecoar para as pessoas? Olha para aquela câmera. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó. Exclua da sua vida as desculpas. Pare de dar desculpas. E em frente ao que o meu irmão falou, você é protagonista da sua vida. Segundo, a sua profissão que você teve, que você tem, não define quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo e Ele é soberano sobre tudo. E você é filho dele. Então você pode tudo, você tem que acreditar em você. E não estou falando isso para te motivar. Você tem que ser ativacional. O que você quiser começar, comece hoje, porque amanhã pode ser tarde. Muito bom, hein? Nossa, os caras estão detonando aí. E nem foi decorado, não. Eu nem sabia como é que funcionava. É bom, não é pra saber mesmo. Gente, eu queria agradecer vocês.
Teria mais alguma coisa, alguma consideração aí que vocês queriam? Às vezes alguma coisa que a gente não comentou. Não, agradecer você pelo convite. Eu que agradeço. É muito legal estar aqui participando. A gente às vezes quer mandar uma mensagem para alguém, mas não tem um espaço ou não sabe direito como fazer. Mas o EcoCast é uma porta aberta aí para muito assunto bom, muita coisa boa que acontece aqui. Eu que agradeço a presença de vocês aí. Eu quero agradecer também ao Israel ter convidado a gente aí, participar junto com o meu irmão é um prazer, né? E falar assim também para as pessoas que elas não precisam se especializar em vários assuntos, né? Mas o que você sabe, que a pessoa sabe, é uma oportunidade de vir aqui compartilhar com o Israel, né? E compartilhar, porque o que você sabe pode ajudar muitas outras pessoas. O básico para você, às vezes para outra pessoa, né? Vai tirar ela de um fundo do poço, às vezes. Do fundo do poço, você entendeu? Então, às vezes, salva a vida de uma pessoa, coisa simples, não é só a parte, assim, empreendedorismo, não. Qualquer assunto aí que a pessoa entender, ela sempre vai entender, sempre tem alguém que entende menos que ela, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade que você deu de nós virmos aqui, falar sobre o que a gente ainda está no caminho, ainda tem muito ainda para trilhar, né? A gente se espelha em vários players aí, mas é um caminho. Mas já passou alguma jornada aí. Já pegamos umas né? ondinhas aí, né? É que o importante é o começo, né? Depois que você começou... Aí você embala, né? Aquela coisa de... Até a gente tava falando com os meninos hoje de manhã, a gente foi correr, né? Aí escolhemos a melhor data, né? Assim, tá frio, né? 13 graus, 12 graus. Eu falei assim, hoje é o quarto dia, né? Que nós fomos? Quarto, sábado. E aí eu falei assim, cara, hoje eu acordei e parece que eu não tô sentindo tanto frio. Por quê? Você vai acostumando, o teu corpo vai acostumando. Então, você vai fazendo aquilo lá uma rotina e você vai cada dia melhor. Nós começamos sábado num tempo, hoje a gente tá... Então, cada dia é um degrau. Foi diminuindo o tempo cada dia, né? Então, é um exemplo só, mas assim, trazendo isso para o empreendedorismo, cada dia é um degrau, você vai passando as dificuldades e vai atingir o seu objetivo e com certeza vai chegar. Você tendo meta, você tendo determinação, né? Depende só de nós mesmos. E, mais uma vez, obrigado, gente. Que realmente... que nem o Marcelo falou, o intuito do EcoCast é esse, a gente ecoar, a gente ajudar as pessoas que estão aí assistindo e trazer, sim, uma mensagem boa que realmente possa tocar e fazer a diferença, né, para as pessoas. Então, obrigado por vocês terem ficado até agora. Curta aí esse episódio, se inscreva no canal e vamos ecoar. Valeu, galera! Valeu, tchau, tchau. Até mais!